Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o outono e o papel da medicina tradicional chinesa em cima desta época do ano, né, que a gente iniciou agora nos últimos sábados aí. O que acontece, gente? Importante a gente falar porque, assim, primeiro entender que o papel, ou vamos falar primeiro da ligação ou da importância que esse outono tem para nós, tá? Dentro da medicina tradicional chinesa. O outono é a estação do ano da qual a gente tem um elemento como principal agente influenciador, que é o elemento metal, tá? Dentro do elemento metal, a gente tem um meridiano, ou dois meridianos, sendo que um deles é um órgão e a outra é uma víscera. O órgão em questão é o pulmão, tá? E a víscera é o intestino grosso. Bom, por que é tão importante isso para esse momento? Primeiro, por ser outono, que é a época em que há a maior atividade destes dois elementos, desses dois meridianos. Segundo, porque é a principal morada, a principal casa onde se instala o Covid ou o vírus aí que a gente está falando, é nos pulmões, né? E nos intestinos também. Então, olhem a importância dessa época, porque é uma época que ou o nosso elemento está mais forte, e a gente vai ter mais força para combater, ou ele vai estar mais fraco, e aí a gente vai sofrer mais ainda. Que me parece que é o nosso caminho, né, natural. Por quê? Porque a gente tem um hábito muito diferente do que deveria ser para o elemento, tá? Eu vou chegar lá. Mas olha só, o que a gente fala assim, né? Para começar esse pensamento do outono. A gente, imaginem assim, ou você já deve ter observado com certeza, que agora é uma época, uma temporada que começam as folhas a caírem. O que acontece? Essa época do ano, as plantas param de produzir tanta clorofila, né? E aí elas começam a produzir um pouco mais de um hormônio, tá? Que ele até tem um nome estranho, chama hormônio ácido abscíssico. E que para muitos ele é chamado como o hormônio do estresse, porque ele leva a planta a um estresse. E olhem que interessante para levar a conotação ao nosso corpo, né? Então o que acontece? Ele vai enviar esse ácido que vai fazer as plantas as folhas amarelarem, e aí por si só elas vão perdendo força e elas começam a cair, começam a morrer, né? As folhas. O que isso tem, esse contexto tem em relação ou com conexão para esse nosso atual momento? É um momento em que a gente precisaria, dentro da medicina tradicional chinesa, começar a fazer as limpezas. Tirar o sujo, porque a ideia é o que acontece, né? A importância da folha cair, da folha morrer, é para vir uma nova folha, um novo broto. Então, uma nova energia. Só que para isso, vocês veem que a planta ela tem um mecanismo automático e inteligentíssimo de eliminar o velho primeiro, para depois produzir o novo. Então, para nós, é o mesmo pensamento. Este é um momento de recolhimento para o elemento metal. É um momento que a gente deveria, ou que nós poderíamos, né, ter um pouquinho mais de ênfase na meditação. Para quem não tem o hábito de meditar ou nunca meditou, esse é o melhor momento para a gente começar a meditar. Afinal de tudo, a gente tem passado já um pouco mais de um ano já dentro de uma situação nunca antes experimentada por nós, né, que estamos aqui vivos. E essa situação, ela, além de ter os percalços naturais dele, ainda são extremamente agravados pela mídia, pelos políticos que querem isso, né, pelas pessoas que têm poder e denominam o total do poder no mundo. Então, tem esses agentes que só aumentam o tamanho do problema. O problema existe, obviamente que existe. Mas as pessoas deste contexto fazem as coisas aumentarem. E isso leva, então, a gente a um aumento das nossas doenças, a uma diminuição do nosso sistema imunológico. E atentem bem a isso, tá? A emoção do elemento metal é a tristeza. É a amargura, é a depressão, é aquele... Como é que a gente chama assim? São as coisas que a gente guarda. E olhem que interessante, a tristeza danifica o pulmão. E aí parece que tudo o que está sendo feito é para deixar a gente cada vez mais triste. As medidas arbitrárias que estão sendo tomadas, elas só deixam a gente cada vez mais doente, deixam a gente mais triste. Deixando mais triste, eu danifico o meu pulmão vai ficar com menor capacidade de defesa para que o vírus então se propague mais facilmente.
tratamento precoce não é remédio somente, gente. Tratamento precoce é cuidar das emoções. E este é um momento especial para isso, né? Onde nós todos devemos tomar muito cuidado com isso. É um momento de recolhimento. Agora, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, tem uma coisa muito boa sobre a ideia das máscaras, né? As máscaras para esse momento atual, gente, eu acho absolutamente fantástico. Além da gente diminuir a chance de estar propagando o vírus e de estar recebendo ele, vai diminuir um monte a gente estar respirando este ar frio, que começa agora as mudanças de temperatura, né? Hoje, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, o ar está frio, né? A temperatura está quente, mas tem uma umidade aí fora diferente, tem uma cerração. Esse ar que a gente estaria respirando sem máscara, ele é extremamente nocivo aos pulmões. Então, o fato de a gente estar de máscara agora é fantástico, tá? Na China, para vocês terem uma ideia, eles não usam máscara por causa do Covid, né? Eles usam máscaras desde sempre, por 2 motivos. Poluição e no inverno, para proteger do frio, tá? Isso é um dado muito importante. Eu acho que se tem uma coisa que deveria ficar pra gente para sempre, é a utilização das máscaras no inverno. Não obrigatoriamente, obviamente, cada um tem, a gente deveria ter, isso seria uma democracia, mas você poderia ter o uso disso para te proteger. Então, muito interessante, tá? Bom, olha só, outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? É o momento que a gente tem que se agasalhar mais. Esse negócio de ficar saindo de camiseta, com virações de tempo que a gente está tendo aí, muito bruscas, eu tenho que estar sempre com um casaquinho, uma blusa perto de mim, porque eu preciso proteger a minha pele, porque é pulmão, intestino grosso e pele. Esses 3 trabalham juntos e eles são do mesmo elemento. Então, é pela pele que penetra essas doenças externas, essa síndrome externa. Então, é muito cuidado com isso. É momento de a gente fazer esfoliação para limpar, tirar células mortas, para deixar produzir células novas, proteção nova para o meu organismo. Então, é uma ótima época para isso também. Quando a gente falar de alimentos, tá, gente? Muito importante falar, por exemplo, assim... Deixem de comer salada agora. Agora é hora de parar de comer salada. Agora é hora de a gente começar a consumir vegetais aquecidos, cozidos, que a gente tire o frio, tá? Época de começar a comer sopas, caldos. Caldo de moranga é fantástico para os pulmões, tá? Para aumentar a imunidade. Fantástico. Tá? Época para a gente dar muita importância e muita ênfase em alimentos picantes, como, por exemplo, gengibre, cebola, pimentas, alho, amêndoa, mel, rabanete, uva. Esses alimentos, principalmente as pimentas, o gengibre, a cebola, eles aumentam a temperatura corporal. E aumentando a temperatura corporal, a gente começa a eliminar as toxinas do organismo, tá? Toxinas, vírgula, vírus. A sopa de abóbora, como eu disse, também ela tonifica o intestino e os pulmões, então tem uma importância muito legal nisso. Os chás, eu vou dar alguns chás que são importantes. São chás não tão comuns, mas são chás extremamente poderosos, e que você pode estar usando eles, inclusive, para prevenir ao Covid, e se você tiver, por acaso, esse vírus maldito, você pode usar ele também para auxiliar no processo de recuperação do seu organismo. É o astrágalo, tá? Que ele é rico em, a gente chama de saponinas, tá? Que é uma substância que fortalece o sistema imunológico, tá? Diminui as chances de resfriados, problemas circulatórios e até o câncer. Muitos estudos falando sobre isso. O outro é o Cordyceps, ou também vocês podem trocar ele, ou se não localizarem, né, pela raiz de Codonopsis, tá? Que também é para fortalecer os rins, principalmente, o sistema imunológico, e fortalecer o sistema respiratório. Então, o que a gente tem que tomar cuidado nesse momento, tá, gente? Se desfaçam de pessoas que só lhe trazem ruim, que só lhe trazem o mal. Este é o momento de limpar isso, limpar aquelas pessoas, até mesmo nas redes sociais, as pessoas que têm ideias contradicentes às que você acredita, por que você vai mantê-las? Né? Então, tire essas pessoas da sua vida. Agora é o momento de você ter afinidade com pessoas que vão ter afinidade com você. A gente precisa de força, de união. Um detalhe bem importante das pessoas do elemento metal, eu sou uma delas, né, também. Ele é responsável pela nossa capacidade de discernir, discriminar, definir e aperfeiçoar o nosso senso do que é certo, moral e eticamente. Por isso que a gente tem que brigar tanto pelos nossos direitos como nunca tivemos que brigar. E as pessoas do elemento metal, neste momento, vão estar na linha de frente para ajudar a todas as pessoas a sair desse momento complicado, moralmente e eticamente. Meu muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.